Olá, hoje já é novamente sexta-feira, dia 20 de novembro. E aliás, ontem eu bati faião, hein? Como nós dizíamos quando era um pequeno lá em Araraquara, quando a gente faltava em algum compromisso, ou então não ia à aula, bateu faião, se dizia, né? Bom, ontem eu bati faião e não gravei as minhas poesias diariamente. Foi a quarta vez que aconteceu isso desde que eu comecei a gravar em 1º de junho, que eu comecei essa série Só Poesia nos salvará do mau humor causado por tanto e tanto tempo de reclusão. Nesse mês de novembro, nós estamos comemorando o 9º mês fechados, de fechamento do mundo e principalmente das pessoas que a gente quer muito bem. Não podemos abraçar, nem beijar, mas também não podemos comemorar aniversário e tampouco se despedir dos amigos e parentes que partiram, né, do nosso convívio. Bem, hoje é 20 de novembro do ano que não aconteceu, de 2020. E como o mundo não para, a nossa anal da língua portuguesa, ela visita, desta vez, um poeta que não seria conhecido da gente se ele não fosse redescoberto já muito tempo depois da sua morte. Eu estou falando de Ascânio Lopes 14 Voltas. Aliás, ele nasceu na cidade de Ubá, em 11 de maio de 1906, e faleceu em Cataguases, em 10 de janeiro de 29, com apenas 23 anos. Ascânio Lopes, na sua vida, ele foi editor por um curtíssimo tempo da Revista Verde, que encerrou as suas atividades logo após a sua morte. A maior parte de seus poemas ainda permanecem inéditos, né? E eles só foram descobertos, e foram, na verdade, por um pesquisador da Universidade Federal de Minas Gerais, que foi o Nelson Gonçalves Ferreira, que publicou em 1967 um livro intitulado Ascânio Lopes, Vida e Poesia, né? Depois foi publicada uma breve antologia em 98 de Ascânio, que foi compilada por Joaquim Branco. O que é curioso notar é como, se alguém não dá vida a esses poetas mortos, se não tem um pesquisador, alguém interessado, como no caso desse Nelson Ferreira Gonçalves, que era de Cataguases, a cidade onde o Ascânio morreu, provavelmente esse modernista mineiro, que escreve maravilhosamente bem, nunca teria chegado a gente. O importante é que o pesquisador, ele dá vida aos mortos, né? É como a história, o historiador dá vida aos mortos, né? A gente recupera os mortos e dá vida àqueles que estavam completamente desaparecidos. Esse é o papel da ciência, né? E eu vou ler para vocês 3 poemas deste Ascânio que realmente me deixou encantado. O primeiro, que parece que denota que ele faleceu justamente de uma forma de uma tuberculose, como morriam muitos dos poetas nessa época, é porque o poema se chama Sanatório e diz assim: logo, quando os corredores ficarem vazios e todo o sanatório adormecer, a febre dos tísicos entrará finalmente no meu quarto, trazida de manso pela mão da noite, então minha testa começará a arder e todo o meu corpo magro sofrerá. E eu rolarei, ansiado no leito, com o peito opreso e a garganta seca, e lá fora haverá um vento mau, e as árvores sacudidas darão medo, e os meus olhos brilharão procurando a morte que quer entrar no meu quarto. Os meus olhos brilharão como os de uma fera que defende a entrada da sua morada. Esse poema, aliás, casa muito com os tempos atuais, com a peste da Covid.
O segundo poema se chama Serão do Menino Pobre. Diz assim: na sala da casa da roça, papai lia jornais atrasados. Mamãe cerzia meias rasgadas. A luz frouxa do lampião iluminava a mesa e deixava nas paredes um bordado de sombras. Eu ficava a ler um livro de histórias impossíveis. A vista estava cansada, a luz era fraca e passava de leve a mão pelos meus cabelos. Numa carícia muda e silenciosa. Quando mamãe morreu, o serão ficou triste, a sala vazia. Papai já não lia os jornais e ficava a olhar no silencioso. A luz do lampião ficou mais fraca e havia muito mais sombras pelas paredes. E dentro de nós, uma sombra infinitamente maior. O terceiro poema ele dedicou a um amigo chamado Martins de Almeida e tem como título A Cena de uma Rua Afastada. A solteirona fechou as janelas com estrépito. Uma mocinha da escola normal passou firme, sem olhar. Um senhor gordo disse que era uma pouca vergonha e que nossa polícia não vigiava os costumes. Mas, indiferente aos gritos dos carroceiros, às pedradas dos garotos, a Lulu, de Dona Mariquinhas, e o Fox Terrier, meio sangue do Sr. Fagundes, continuaram impudicos no meio da rua. Só poemas belíssimos como esse de Ascânio é que nos faz acreditar como a beleza nas pessoas, como a beleza dentro das pessoas. Por isso que eu creio que só a poesia nos salvará do mau humor, das tempestades, das desilusões, de tudo. Só a poesia nos salva. Até mais. Até amanhã. Desculpe do atraso, que hoje foi muito tarde.